A educação básica pública brasileira, em toda a sua esfera, não proporciona uma sequência progressiva de acúmulo de conhecimentos. Em todos os seus níveis periódicos, apresenta déficits em relação a todos os seus instrumentos de ensino, desde o próprio ambiente de aprendizagem até a própria organização disciplinar, o que fomenta consequências que ampliam a desigualdade social presente no Brasil. O ambiente escolar público é constantemente apontado como fator determinante para a depressão. Desde a primeira série, a criança experiencia a violência provocada por outros alunos e fica na dicotomia entre se juntar aos agressores para construir, de certa forma, reputação, mas se desfocar do ensino, usando seu tempo de aula para praticar bullying, e seu tempo fora de aula para praticar cyberbullying, ou se manter focado aos estudos e ficar à mercê de alunos que foram instruídos pela sociedade, com seus valores, a praticar atos violentos com quem visa a educação e a gentileza, além de ter que enfrentar conversas paralelas, onde o professor tem a voz ofuscada por tumultos constantes. Essa cultura de bullying no ambiente escolar público é um reflexo dos problemas da sociedade. Um exemplo de tais agressões é o machismo que, dentre outras coisas, é adaptado e executado institucionalmente através da divisão exacerbada de gênero, o que fomenta a total aversão e desprezo de meninos a símbolos considerados femininos na esfera escolar pública. Este tipo de violência é um pretexto para a homofobia, que também é um problema social espelhado nas escolas públicas. Apesar de prevista constitucionalmente em seu artigo 205, que regula a fórmula base para a educação básica pública do país, o sistema brasileiro de educação exerce a função de amplificar a desigualdade socio-histórica, visto que, na prática, o Estado remunera mal os professores e os demais membros das instituições públicas. Distribui de forma desleixada a grade de matérias, o que resulta na instabilidade disciplinar, como em matérias que ensinam sobre sexualidade e religião. Tal problema também se reflete em matérias que promovem a reflexão sobre a sociedade, como sociologia e filosofia, que possuem apenas 2 aulas por semana cada uma, ou seja, sofrem com a precariedade de aprofundamento, devido ao pouco período disponível para ensiná-las. Essas matérias enfrentam até mesmo o desprezo do presidente da República, Jair Bolsonaro, que estimula o MEC a diminuir investimentos a cursos de Sociologia e Filosofia. A defesa de políticas públicas é, portanto, um agente fundamental para reduzir a disparidade entre ensino público e privado, haja vista que é o único que possui poder para reorganizar a estrutura deste instituto, como é visto no sistema de cotas do Enem. O Enem é um instrumento que possui a prerrogativa de diminuir a desigualdade social nas universidades. Ele possui a ferramenta de cotas sociais, sendo uma delas a racial. Tal instituto foi responsável por fazer com que, pela primeira vez, negros fossem maiorias em universidades públicas, o que, em uma sociedade com baixos números de desigualdades sociais que contém maioria negra, seria a regra, mas, infelizmente, há pouco tempo era a exceção. Entretanto, o sistema de cotas não é o suficiente para a redução das desigualdades entre os ingressantes em universidades. O número de matérias exigidas pelo Enem não é compatível com a grade de ensino básico público, e com a pandemia do novo coronavírus, os estudantes estão tendo aulas por meio da internet. Porém, 60% das classes A e D não possuem sequer internet em suas residências. Por outro lado, isso não é um problema para o ministro da Educação do Bolsonaro, o Abraham Weintraub, que analisa o Enem de forma a não possuir o dever de reduzir os números de desigualdade social no país, e sim de ser um veículo de inserção apenas dos melhores às universidades. Apesar de já ter sido adiado, o ministro foi veemente contra a suspensão do Enem, dizendo ainda que já bastaria a higienização nem mesmo já pensada nas universidades e escolas em que o Enem seria aplicado. Tendo um histórico controverso no meio acadêmico, incluindo polêmicas envolvendo plágio, o ministro, em meio à pandemia, lançou um projeto denominado Leitura em Família, onde ele, em um vídeo, estimula a leitura de pais com seus filhos na quarentena, sendo que 11,3 milhões no Brasil não sabem ler nem escrever, mas o ministro não mostra preocupação sobre isso.
O mesmo até cita a elite e a classe média no vídeo, como exemplo aos mais pobres, como se o alto índice de analfabetismo fosse por mera opção das pessoas em não querer ler.